a gente vai mergulhar num assunto que tá, olha, literalmente em todo lugar, mas que quase nunca paramos para notar. Vamos descobrir uma força oculta que molda o nosso mundo, desde a tela de um celular até, sei lá, os arranha-céus das cidades. Ok, para começar, que tal um pequeno enigma? Pensa bem, aquela bancada de cozinha super polida, a tela de um smartphone lisinha, sem nenhum risco, e uma faca que corta, que é uma beleza. O que tudo isso tem em comum? Pois é, a resposta é abrasivos. Essa é a tal força secreta por trás de todo o acabamento perfeito. Beleza, mas afinal de contas, o que são esses tais abrasivos? É isso que a gente vai ver agora. Vamos construir a base, entender o conceito direitinho e por que eles são, acredite, uma das tecnologias mais fundamentais da história da humanidade. Olha, a definição é bem direta. Pensa assim: um abrasivo é qualquer substância, qualquer material que seja duro o bastante para conseguir modelar outros materiais mais moles. E como ele faz isso? Pelo atrito, puro desgaste. Não importa se o objetivo é polir, dar brilho, limpar ou realmente arrancar pedaços. O princípio é sempre o mesmo: remover um pouco de material para criar uma nova forma ou um novo acabamento. E ó, não é para pensar que isso é coisa de agora. Que nada. A história é antiga. A gente está falando lá do período neolítico, quando nossos antepassados sacaram que dava para usar uma pedra para afiar outra e pronto, nasciam as primeiras ferramentas. Depois, claro, a técnica foi evoluindo. Na antiguidade já usavam para polir joias e metais, e aí, bum! Chega a Revolução Industrial e a produção de abrasivos simplesmente explode, se tornando essencial para o progresso. Certo. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa nossa relação com esses materiais evoluiu. É uma verdadeira história de engenhosidade humana, de como a gente saiu de simplesmente usar o que a natureza oferecia para criar nossos próprios supermateriais dentro de um laboratório. Quando se fala em abrasivos naturais, não tem para ninguém. O diamante é o rei indiscutível. A dureza dele é lendária. Mas calma, na indústria ninguém está pegando diamante de joalheria para isso, né? O que se usa são os diamantes de qualidade mais baixa, conhecidos como bortes. Eles são triturados e viram o pó usado para polir e cortar até os materiais mais resistentes que existem. Mas aqui é que a história fica realmente interessante. Rola uma espécie de competição, sabe? De um lado, os naturais, como o quartzo, que ainda são super usados. Do outro, os sintéticos, tipo carbeto de silício e alumina artificial. E são esses caras que estão dominando o cenário hoje em dia. O motivo? Porque dá para produzir em massa e, mais importante, dá para controlar as propriedades deles com uma precisão incrível. Isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Se a principal característica de um abrasivo é a dureza, como é que se mede isso? Vamos mergulhar um pouco na ciência por trás da capacidade que um material tem de riscar outro. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta para ela revolucionou a mineralogia e a indústria. Como é que dá para comparar de forma objetiva a dureza de um diamante com a de um quartzo, por exemplo? E a resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome: a escala de Mohs. Foi criada lá em 1812 pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs, e é uma daquelas soluções geniais de tão simples que usamos até hoje. É basicamente uma colinha de dureza com mais de 200 anos. A escala vai de 1 a 10. Lá embaixo, com dureza 1, está o talco, tão macio que pode ser riscado com a unha. Já lá no topo, com dureza 10, está o diamante, que consegue riscar todos os outros. O princípio é bem fácil. Qualquer mineral dessa lista pode riscar os que têm um número inferior ao dele. Então, para ficar bem claro, vamos a um exemplo prático. O aço de uma faca comum tem uma dureza de mais ou menos 6,5. Isso quer dizer que ele consegue riscar o ortoclásio, que tem dureza 6. Mas se tentarmos riscar um quartzo, que tem dureza 7, com essa mesma faca, aí não dá. Na verdade, acontece o contrário. É o quartzo que vai riscar o aço. É um teste de comparação direta, sem erro. Agora que já entendemos o que são e como funcionam, vamos ver como esses heróis anônimos estão por toda a parte, escondidos bem na nossa frente, possibilitando a tecnologia e o conforto da nossa vida. Já parou para pensar na precisão das lentes de uma câmera, dos óculos ou de um telescópio? Essa clareza toda é fruto do trabalho de um abrasivo. A alumina natural, que vira um pó finíssimo, é usada para polir essas lentes com uma precisão, nossa, microscópica. Agora vamos para o trabalho pesado. Na indústria, abrasivos sintéticos super resistentes, como o carbeto de silício, são a grande força por trás do corte e da moldagem de vidro e metais. A gente está falando de tudo, desde peças de carros até as estruturas de edifícios.
E claro, não podia faltar o exemplo mais familiar de todos: o papel de lixa. Aquele item básico em qualquer caixa de ferramentas nada mais é do que um monte de grãozinhos de quartzo colados a um papel. Simples assim, mas incrivelmente eficaz. E como esses materiais são preparados? O processo é bem metódico. Primeiro, o mineral bruto é todo triturado. Depois, esses grãos são classificados por tamanho, como se fossem peneiras. E por fim, dependendo do uso, eles viram pastas de polimento ou são moldados para formar blocos e discos de corte. Então, para a gente fechar, desde as primeiras facas de pedra até os microchips de silício que movem nossa era digital, os abrasivos foram a ferramenta que nos permitiu moldar a matéria do nosso jeito. A questão que fica no ar é, com tantos materiais novos sendo descobertos, qual será o próximo mundo que essas forças ocultas vão nos ajudar a lapidar?